Olá, crianças! Estamos na nossa aula de história, vamos dar continuidade aos nossos estudos, fazendo as nossas revisões, nos preparando para a provinha, né, que já estão se aproximando as provas bimestrais, referente ao nosso segundo bimestre. Só lembrando que tem algumas crianças ainda que os pais, né, que os responsáveis ainda não vieram pegar as notas, certo? Seria importante que vocês viessem antes de concluirmos, né, mais uma etapa. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na nossa unidade 2, falando da história do trabalho, e já estamos no nosso capítulo, finalizando já o nosso capítulo, né, referente aos instrumentos de trabalho e toda a sua evolução com o passar do tempo. Nós sabemos que os instrumentos de trabalho, eles vêm passando por várias evoluções, né, para nos proporcionar melhor condições de trabalho. Aqui nós estamos trazendo na nossa abertura de imagem um bombeiro, né, aquele que salva tantas vidas, com um dos seus instrumentos de trabalho, né, que é a mangueira, certo? Então, nós vamos, nessa aula, focar também sobre um trabalhador, um profissional muito importante para a nossa vida, né? Para a vida dos seres humanos e para o nosso meio ambiente, que são os profissionais da limpeza. Só relembrando que toda profissão, né? Todo profissional, toda profissão tem a sua importância. Então, hoje nós estamos abrindo aqui, falando sobre o bombeiro, da importância do salvar vida, mas nós vamos falar também dos garis, que não são menos importantes do que esses profissionais que lutam, né, que enfrentam fogo, que enfrentam água para salvar vidas, certo? Então, nós vamos aqui, dando continuidade, e vamos falar sobre os instrumentos de trabalho dos bombeiros, né? Os bombeiros têm como instrumentos principais de trabalho a mangueira, que é utilizada para apagar incêndios. Outro instrumento de trabalho que os bombeiros usam é a escada. Nós falamos na aula anterior dos profissionais relacionados os cabeleireiros, né? Falamos também sobre professores, sobre médicos, né? E hoje nós vamos falar de outros profissionais e, consequentemente, vamos apresentar alguns dos instrumentos usados por eles, certo? Então, nós vamos aqui passar adiante nessa aulinha, né? Vamos trazendo aqui mais bombeiros com seus instrumentos, né? Aqui nós temos eles, a escada, tão falada, a escada e a mangueira em ação, certo? Então, aqui nós temos 3 imagens de bombeiros, né? Bombeiros que lutam para salvar vidas. Além do fogo também, né? Que eles tiram animais de árvores, por isso eles usam também a escada. A escada eles usam também quando o assunto é apagar fogos, né? Que tem que subir em edifícios muito altos, né? Eles usam as mangueiras também para apagar o fogo, assim como também eles trabalham com pessoas que estão se afogando, né? Então, eles têm uma equipe preparada também para salvar as pessoas de afogamentos, tá certo? E quando eles exercitam essa atividade de salvar pessoas que estão se afogando, eles usam outro tipo de instrumento que não seja nem a mangueira e nem a escada. Para cada atividade que ele vai realizar, para cada tipo de salvamento que ele vai realizar, ele utiliza seu instrumento apropriado. Até a própria roupa, as roupas que ele usa nos mergulhos de salvamento são outros. Eles usam botes, né, quando vão
salvar. Muitas vezes eles usam até helicópteros, né, porque eles sobrevoam aquela área onde foi visualizado alguém se afogando e já tem um bombeiro que já está preparado, né, para saltar naquela área, para pular naquela área e efetuar assim o salvamento. Então há toda uma preparação, né, e também os equipamentos específicos para cada atividade que eles vão realizar. Vamos falar agora do gari. Esse assunto do gari eu vou esticar mais um pouco, tá certo? O gari, porque eu tenho como referência de gari, né, de profissional, quando você vai optar em escolher uma profissão, você realizar aquela sua atividade com amor, certo? Às vezes você não está na sua atividade porque você não pôde escolher por falta de oportunidade, mas que Deus lhe deu a oportunidade de exercer uma outra função, mesmo que seja provisória. Tudo que você for fazer, você tem que se dedicar, você tem que fazer por amor. Eu vou citar o exemplo aqui, que eu gosto sempre de citar vivência. Eu tô com um filho meu trabalhando aqui na escola. A escola deu uma oportunidade dele trabalhar aqui na escola. Por quê? Porque conhece a trajetória dele, conhece a vida dele, né? É um estudante também da educação. Ele optou em ser um educador físico, né? Ele está fazendo educação física porque ele diz que tem como referência a mim, o meu jeito de trabalhar com as crianças. Então ele gosta muito e ele se identificou e foi para a área da educação física, né? Porque ele é um atleta de judô, faixa preta desde os 16 anos, né? E ele optou em seguir na profissão como educador físico por conta da história que ele já tinha com o judô. Entrou desde os 4 anos. Hoje em dia a escola deu uma oportunidade, porque nós estamos na pandemia, ele está terminando ainda sua faculdade de educação física, portanto a escola não pode contratar porque ele ainda não concluiu, ele não é contratado como um professor de educação física. Nós temos o nosso professor de educação física, né, que também é um ex-aluno, o Justino Júnior, que é um dos nossos ex-alunos, que ele está agora como professor de educação física, é um professor que já se formou, porque o coordenador do Fundo 2 agora é o nosso professor também de educação física, o coordenador Vitor, que ele agora está na coordenação. Então, o meu filho, ele está na portaria. Isso diminui ele? Não diminui. Ele agradece a oportunidade que a escola deu, porque em plena pandemia, ontem mesmo nós estávamos conversando com isso, enquanto em plena pandemia muitos estão desempregados, ele conseguiu um emprego. Ele trabalhava em academias, vocês sabem que por conta do decreto as academias, muitas não, fecharam, né, porque não podiam funcionar. Por conta disso, ele tem alguns alunos que ele dá aula durante o período da manhã, que ele trabalha só à tarde. Então ele está na portaria da escola, mas isso não o deixa inferior aos outros profissionais, não, entendeu? Cada profissional tem a sua importância. A primeira função dele, por que eu estou falando dele? Porque a primeira função que ele faz quando ele chega, ele tem que zelar pela sua portaria, ele tem que varrer a sua portaria, certo? A escola tem muitas plantas e a escola tem que manter o espaço, né, limpo. Então, a parte dos zeladores fazem a limpeza da frente da escola e ele zela pelo seu ambiente, que é a parte de entrada. Quando ele chega, ele faz a sua parte, né? Então, instrumento de trabalho dos garis. Então, para fazer uma limpeza, quer seja do gari ou quer seja de outros profissionais que exercem a limpeza, né, os zeladores, eles usam o quê? Vassoura, usam rodos, né? Muitas vezes o gari, ele usa mais o vassourão, né? Porque eles estão mais aptos a trabalhar em praças e em locais públicos grandes, né? Então, os instrumentos principais usados pelos garis, nós estamos falando dos garis, são os carrinhos de lixo, né? Garis, os carrinhos de lixo e
as vassouras, né? Que são os vassourões. Nós temos aqui o carrinho do gari, né? Uma mulher toda no salto, muito chique ela, muito corajosa ela. E os carrinhos, né? E os vassourões, que são os instrumentos de trabalho deles, né? Nós temos aqui eles recolhendo o lixo, né? Que são os profissionais da limpeza. Aqui nós já temos outro tipo de profissionais, que são aqueles já que trabalham nos carros, né? Que recolhem os lixos das ruas. Que esse gari que eu vou falar agora, né? Ele vai falar também sobre esse. Pronto. Esse aqui é o Renato Sorriso. Por que Renato Sorriso? Porque ele está sempre trabalhando com esse rosto aí, essa felicidade, certo? Há 24 anos, ele trabalha como gari. E ele trabalha como gari no Rio de Janeiro. Ele é um profissional, né? Ele é um funcionário público da Prefeitura do Rio de Janeiro, tá certo? Então, Renato Sorriso, vocês vão acompanhar um pouco da história desse gari, do amor que ele tem pela sua profissão, tá certo? Então, Renato Sorriso conta a sua trajetória e rotina após a aprovação de um concurso público, né? Que ele fez um concurso por conta que ele estava desempregado. O próprio concurso dele, vocês vão ver mais adiante, quem pagou a inscrição foi a mãe dele, né? Olha aí, nós mães sempre apoiando as decisões dos filhos, muitas vezes até não aceitando aquilo que ele quer fazer, mas nós temos que apoiar, né? Então, no caso do Renato, ele diz assim: sou melhor como gari e pior como artista. Mas por que será que ele diz isso? Vamos ver? Vamos tentar descobrir isso. Então, a carreira pública traz a versatilidade de atuar em diversas áreas. O cargo de gari, por exemplo, permite que o servidor desempenhe muitas funções essenciais para a cidade. Imagine como as ruas, as praças e córregos ficariam sem a presença desses profissionais. Nós estamos falando não só do Renato Sorriso, mas dos profissionais da limpeza de um modo geral, certo? Então, Renato varre uma mesma praça. Ele trabalha na Tijuca, na Zona Norte, desde 1995, que ele é profissional, né? Contratado, concursado, né? Que passou no concurso. Ele trabalha nessa praça desde 1995, portanto, há muito tempo, né? Sua vida passou por uma grande mudança quando ele resolveu sambar durante a limpeza do carnaval. Mas será por que sofreu, portanto, essa mudança toda? Então, com a vassoura na mão e a disposição para trabalhar, o Sorriso, né, o Renato Sorriso, viajou mais de 10 países. Imagine que ele conheceu já mais de 10 países, participou até do encerramento dos Jogos Olímpicos de Londres, no ano de 2012. Olha só a importância que ele teve, porque ele se destacou no que ele fazia com prazer, porque ele se destacou naquilo que ele fazia por amor, né? Então, Renato Sorriso, sobre carreira como funcionário público, né? Ele nasceu para ser gari, é a frase dele. Então, ele nasceu, no ponto de vista dele, ele nasceu para ser gari. E ele é um funcionário público, ó. Mesmo com a fama repentina, até hoje ele faz limpeza na mesma praça. Foi desde 1995, como nós vimos anteriormente, na qual conversou com a equipe da Folha Dirigida, que foi a equipe que entrevistou ele, que fez essa reportagem com ele. E ele sabe reconhecer as suas raízes. Olha só a frase que ele diz, gente. É da vassoura que eu varro meu chão, é da vassoura que eu sustento o meu pão. São as frases do Renato Sorriso, né? Então, a valorização, a importância que ele dá ao trabalho dele. Ele não se sente menos porque ele é gari, não. Porque ele tem gratidão
por tudo que ele conquistou com a sua vassoura, né? Como ele está dizendo aí, é da vassoura que eu varro o meu chão, é da vassoura que eu sustento o meu pão, que ele sustenta a família dele, né? Então, nós temos aqui o Renato Sorriso, com a sua felicidade, dividindo com os amigos dele, né? Que fazem parte da limpeza, a reportagem, certo? Então, apesar de modificar os olhares das pessoas sobre a atividade de gari, Sorriso aponta preconceito com a principal desafio da carreira, né? Ele já notou, né? Já pôde perceber que já houve alguma modificação com relação aos olhares das pessoas, né? Com relação ao pessoal que trabalha na limpeza, né? Mas ele aponta alguns pontos, né? Ele aponta algumas observações que ele consegue fazer com relação a esse preconceito, né? Que o principal preconceito na carreira dele. As pessoas ainda pensam que só terno e gravata que é importante, né? Então, ainda existe as pessoas que julgam, né, a profissão pela aparência, que acham que quem usa terno ou gravata, como ele próprio mesmo diz aí, é mais importante, né? Mas antigamente, quando alguns garis bebiam água, as pessoas colocavam em um copo de plástico. Também não sentavam perto do gari no ônibus. Mas quando tem uma enchente, ligam correndo para o gari, né? Ele faz essa reflexão com relação a isso. Porque o gari, algumas pessoas, não pode tomar água no seu copo, mas pode socorrer ele quando ele está com relação a uma enchente. Ontem eu estava falando com meu filho também, com relação às pessoas que trabalham prestando serviços, recolhendo entulho para levar para aqueles ecopontos que agora tem, né, onde você pode descartar o material de construção sem deixar nas calçadas, sem deixar em terrenos baldios, né? Então existe os locais apropriados para você, para se a pessoa doar, né, para esses ecopontos. Então ele falando que uma pessoa que foi recolher os entulhos da casa dele, né, ele disse: manhã, ele ficou admirado porque o mesmo copo que eu bebi foi o copo que ele bebeu, né? Que eu chamei ele para ele sentar e para ele almoçar com a gente. Eu digo, isso você fez o certo, porque nós temos que nos colocarmos no lugar da pessoa. Nós não podemos tratar eles com superioridade, né? Nós temos que fazer com que as pessoas se sintam iguais a nós, independente da função que ele está exercendo. É sempre bom a gente se colocar no lugar do outro, né? Para fazer e tomar atitudes corretas. Tem muito a ver com a situação aí do gari, né? Que foi relatada agora, certo? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a apresentação dele aqui na Marquês de Sapucaí, tá certo? No Brasil, os garis não recebem o devido respeito e visibilidade que merecem, pois é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa e mais bonita e com saúde, né, gente? A limpeza está relacionada à saúde. É muito importante que cada indivíduo fazer sua parte e não jogar lixos na rua. Tem as pessoas que pensam assim, se não tivesse se não tivesse lixo nas ruas, não existia garis. Não, os garis eles existiriam sim para manter o ambiente limpo. Isso não quer dizer que isso quer dizer que se você não suja, não vai ter lixo. Não, vai ter lixo sim, vai ter sujeira sim, porque ele vai o quê? Ele vai varrer folhas que caem das árvores e outras coisas mais, né? A sujeira em si, que muitas vezes o que é que você percebe ao você se deslocar em espaços públicos? Você percebe que existem várias lixeiras em ambientes públicos, mas que você percebe o lixo em volta da lixeira, ou seja, fora da lixeira.
O local do lixo não é fora da lixeira porque existe o gari, não. O lugar do lixo é dentro da lixeira porque você tem que ter a educação e a consciência disso, tá certo? Então, cada um tem que fazer o seu papel. Se o coleguinha não faz, você não tem que copiar esse exemplo que não é legal, não. Ah, eu não vou colocar porque o fulano não coloca. O fulano tá errado, então faça você o que é certo, né? Então, nós temos aqui, o termo gari surgiu em homenagem a um francês que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro em 1976. Olha a quantidade de gari aí, gente, depois de uma apresentação de carnaval, de um desfile de carnaval de uma escola de samba, a quantidade de gari nesse dia para limpar o que ficou, né, dos foliões, das pessoas que brincaram, se apresentaram na Marquês de Sapucaí. Assim como nas arquibancadas, que as pessoas levam alimentos de casa, né, fica a sujeira e eles recolhem todo o lixo. Sim, assim como os cariocas, como queriam que as ruas fossem limpas, após as passagens dos cavalos, chamavam os garis. Sim? Então, os cariocas, quando os cavalos passavam, né, eles chamavam os garis para limpar a sujeira. E nós estamos vendo aqui a imagem dos garis limpando a Marquês de Sapucaí depois que muitas pessoas passaram aí um desfile carnavalesco, se divertindo, e eles vieram atrás com seus vassourões fazendo a limpeza da avenida, certo? Então, para ele, a sociedade precisa evoluir e entender, né? Para quem? Para o Renato Sorriso, a sociedade ainda precisa evoluir e entender o verdadeiro papel desses profissionais para o município, né? Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasilzão, né? As pessoas têm que ter mais essa consciência. O gari tem um compromisso de manter a cidade limpa, mas a obrigação é da população de respeitar o espaço público. Não é porque existe gari que eu vou sujar, não. Então, se eu estou num espaço público, eu tenho que ter a consciência de que não devo sujar aquele espaço público, porque aquele espaço público não é só meu. Outras pessoas vão usufruir, outras pessoas vão usar aquele mesmo espaço, tá certo? Então, o gari está para conservar a cidade. Ah, se não sujar, o gari não trabalha. Esse pensamento, como eu falei anteriormente, está errado. Tem rua que é varrida 3 vezes por dia para manter o espaço público limpo. E tem pessoas que não entendem isso. Vamos parar de pensar assim. Não se preocupe que você tem que sujar, porque se você não sujar, se não deixar, os garis não vão trabalhar, não. Se preocupe em fazer a sua parte. Sua parte é não sujar aquele espaço público, né? Porque se você não sujar, o gari vai sim trabalhar para manter ele sempre limpinho, né? Para poder sempre receber você naquele ambiente que você frequenta. Então, o Sorriso, ele tá bem afiadinho, ele dispara que já recebeu inúmeras propostas para sair, né, da limpeza da cidade do Rio de Janeiro, mas ele não aceitou. Sou melhor como gari e pior como artista. Eu vim à Terra para ser gari e para mostrar às pessoas que a nossa diferença é muito grande perante a nação. Renato Sorriso e sua rotina. Ele vai falar um pouquinho de como ele começou, né, e das experiências que ele teve, tá certo? É uma rotina sem moleza. Ele chega para trabalhar por volta de 4h30 e pega 2 ônibus. Sua rotina é marcada por 8 horas diárias, né? Para manter conservadas as ruas e praças limpas, né? Então, ele se dedica durante
8 horas e tem uma rotina bem puxada, porque ele sai 4h30 da manhã. Então tá aqui um pouquinho da rotina dele. Ele troca de roupa, ele bate o ponto, toma café e vê a ordem de serviço dele, vê o que ele tem para fazer, porque ele tem os superiores dele que fazem a ordem de serviço dele, né? Dizem o que é para ele fazer. Então ele chega na praça por volta das 6h05 e começa a rotina do trabalho. Para almoçar e retorna em seguida. Então ele chega às 6h05, aí só para almoçar. São 8 horas de trabalho. Ele tem um compromisso de manter a cidade limpa, né? Aquele espaço que ele foi determinado, né? Que lhe foi determinado. Então, ele está sempre, né? Ele zela sempre para conservar a cidade limpa, certo? Mas ele nem sempre teve o sonho de ser gari, não. Até chegar a esse cargo, Renato, ele passou por várias outras funções. Ele foi vendedor de picolé, ele foi camelô, trabalhou em lojas de móveis, em cervejarias. Em 1994, ele foi publicado um edital de um concurso, né, que havia vagas para garis. Então, ele se inscreveu. Ele estava desempregado na época e se inscreveu, com a ajuda de familiares, né, que pagaram a prova para ele fazer o quê? A inscrição. Aí ele foi classificado, né? Ele ficou classificado, foi chamado e passou a ser gari. Eu sou o maior exemplo para as pessoas. Em 94, eu estava desempregado. Olha só, gente, isso daí é um depoimento dele, do gari, né? Em 94, ele estava desempregado, ele estava passando fome e necessidade. Fez a inscrição em 95, né? Quando ele estava desempregado, e estava sendo o quê? Camelô nesta época. Então a mãe dele pagou a taxa, né? Aí ele foi chamado em dezembro de 95. Foi chamado em dezembro de 95. Esforço físico. Aí eu achei importante também, gente, o comentário que ele fez com relação a quem trabalha nos caminhões de coletas de lixo e ele, né, que trabalha como um gari. Olha só o reconhecimento dele, né, com relação ao pessoal que trabalha na limpeza, mas recolhendo os lixos da rua em caminhões. De lá para cá, sua rotina foi marcada por diversas experiências proporcionadas pelo serviço público. Isso porque depois da admissão, os garis passam por um período de adaptação, em que são apresentadas as diversas áreas de atuação da companhia. E muitos deles não aguentam, né, a rotina cansativa e desistem, certo? Então, Renato denomina esse tempo como uma verdadeira prova de fogo, né, para ver quem vai resistir ou não. Fui trabalhar no caminhão, na varredura, né, limpando as encostas, os rios. Neste período, muitas pessoas desistiram, mas não vou negar, nós sofremos porque ainda não conhecíamos as ferramentas de trabalho. Como nós estamos falando em ferramentas de trabalho, o próprio gari diz que eles sofreram porque eles não conheciam as ferramentas de trabalho, que disponibilizavam para tornar o trabalho dele mais fácil, menos sofrido, né? Então, após essa adaptação, os funcionários são encaminhados às gerências de cidade. Até então, conhecido como Renato Luiz, ele foi designado a trabalhar na coleta de lixo. Os caras do caminhão devem ser aplaudidos de pé. Olha a observação que ele faz com relação às pessoas que trabalham na limpeza
nos caminhões, que eles correm, eles jogam lixo, eles voltam correndo e pegam mais. Então, olha só, ele abriu aspas para destacar essa fala dele aqui, ó. Os caras do caminhão devem ser aplaudidos de pé. Eu não aguentei. Na primeira viagem já estava desmaiando, suado, cansado. Ele está só relembrando o sofrimento dele, dessa rotina que ele teve na primeira viagem, recolhendo o lixo da cidade nos caminhões, né? Então ele não aguentou. Na primeira viagem ele já estava desmaiando de tanto sofrimento, né? De tão cansado que ele estava. A imagem de lixeiro na rua começou a mudar. Era comum falar: se você não estudar, vai ser lixeiro. Hoje somos reconhecidos como o gari, né? Como garis. Os valores mudaram. É preciso respeitar quem está em cima e apoiar quem está embaixo. Concluiu. Então, quem está em cima merece respeito, mas eu vou concluir com ele aí, com relação a isso, né? Que quem está embaixo, que são as pessoas menos favorecidas, merecem sim também o nosso respeito e nosso apoio. Não só o apoio, mas o nosso respeito também. Só concluindo a fala aí do Renato Sorriso, tá certo? Independente da profissão, toda pessoa merece o nosso respeito. No dia 16 de maio, né? Esse mês de maio aqui é comemorado o dia do gari. Por isso essa nossa homenagem, né, aos garis e ao Renato Sorriso, com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, né, reconhecendo o trabalho dos outros profissionais, valorizando o dele e sabendo enfatizar e valorizar os colegas de trabalho também que trabalham na limpeza no caminhão, certo? Então, nós temos aqui uma equipe de profissionais da limpeza com os seus instrumentos, que ele falou, né, lá no passado, no começo, que eles sofreram porque eles não conheciam os seus instrumentos de trabalho. Aqui nós temos vários profissionais da limpeza também, do Rio de Janeiro. Nós estamos trabalhando com o Renato, enfatizando o Renato, né, porque ele está muito na mídia, né, divulgando o trabalho do gari, fazendo com que o gari passe a ser olhado de outra forma, certo? Então, por que eu escolhi enfatizar tanto, falar tanto do gari? Para a gente saber valorizar, apoiar e respeitar os lá de baixo, como diz o Renato também, que para mim ele está no mesmo patamar, certo? Ele é tão importante como os que usam gravata, os garis, né? As pessoas que trabalham na limpeza são tão importantes quanto os que usam terno e gravata, né? Então, seu trabalho e sua dedicação fazem cada dia melhor a cidade e o meio ambiente de todos. Parabéns, parabéns a todos os garis, parabéns a todos vocês, crianças que colaboram, né, para manter o meio, né, o convívio, né, público limpo, né, fazendo a sua parte, colocando em recipiente correto, descartando de forma correta o seu lixo, tá certo? E parabéns a todos os garis no seu dia, que foi no dia 16 de maio, pela passagem do seu dia. Nós vamos finalizar nossa aula de história com a apresentação dele. Ele estava nessa imagem aí, ele está na Marquês de Sapucaí dançando, gente. Vocês podem procurar, se vocês se interessarem em ver a história dele, vocês podem ver vídeos dele, em entrevistas, em programas, entendeu? Divulgando a importância que a profissão dele tem na vida dele, como pessoa e como profissional. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.